Senhor está nos levando para um novo nível e Ele está nos despertando para o novo. Às vezes a gente pensa, Deus está me despertando para o novo, Deus vai me dar um novo marido, Deus vai me dar um novo filho, Deus vai me dar uma nova casa. Não, é sobre você estar no mesmo lugar, em um outro lugar. É sobre você enxergar o que Deus tem para a sua vida. Agora, antes de eu falar a palavra, eu quero só acrescentar um momento de dízimos e ofertas. Que o pastor estava falando sobre generosidade. Meu Deus, quantos testemunhos. Eu estou impactada, porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, o fogo estava comendo na sala de oração na sexta-feira, só para começar. Mas quando eu paro para poder olhar vocês trazendo testemunho, eu continuo reafirmando que a palavra é verdadeira. Ela não volta vazia. E isso é incrível, porque hoje pela manhã eu escutei pessoas dizendo, eu recebi promoção no emprego, houve um aumento de salário, não sabe-se por quê, sabe? E não existe uma explicação terrena para isso. Isso é uma explicação sobrenatural. Se você obedece aqui, você colhe em todas as áreas. Porque nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo, então você será suprido sim. Eu tenho recebido mensagens, então irmãos, não abra mão de obedecer a Deus da forma que Ele quer. E voltando para a palavra, eu quero falar um pouquinho com você sobre o chamado que Deus tem para que a gente possa crescer e frutificar. Se eu for perguntar para todo mundo, você gostaria de crescer? Eu acredito que todo mundo levantaria a mão. Porque é um desejo natural do ser humano dar certo. Nós não acordamos dizendo assim, como eu estou bem sabendo que vai dar tudo errado. Você acorda assim? Se você acorda assim, venha cá, que eu quero orar por você. Eu não recebo sobre você esse tipo de pensamento, porque por mais que as coisas talvez estejam difíceis, existe sempre uma ponta de esperança dentro de nós, porque é Deus que implanta isso. A palavra diz que a esperança é a âncora da alma. A gente não dorme pensando que não vamos viver no outro dia. Não. A nossa esperança já começa quando você vai dormir. Você crê que você vai acordar no outro dia. E isso é incrível. E além de você acordar, Deus te chama para você crescer e frutificar. Então é muito mais do que pagar as suas contas, viver o mês, viver o ano, pagar a escola de menino, sabe, dar roupa para as pessoas que moram na sua casa. Você percebe que a nossa vida é muito maior e muito além do que isso. Precisa ter um propósito, precisa ter a vivência de um chamado. E quando você abre a Bíblia, você observa muitos profetas que viveram isso. Você observa muitas mulheres. Nós estávamos cantando a música ali, que Maria viu algo que ninguém viu, ela viu primeiro. Foi o chamado da vida dela, aquilo ali. Ela estava certificando de que Jesus ressuscitou. Então nós precisamos estar abertos para o novo. Mas para você viver um novo, você vai ter que destruir o velho. E amados, é muito difícil você quebrar o antigo. O antigo nos persegue. A forma que fomos criados desde a nossa infância nos mostra como vivemos muitas das vezes hoje. E não é sobre a gente só espiritualizar, dizendo que demônios estão nos perseguindo, não. Nós nos perseguimos, nós nos destruímos. Por isso que quando a verdade chega, ela nos liberta. E esse ano, em especial esse ano, será um ano que nós vamos colher como nós nunca colhemos. Será um ano que nós vamos viver algo sobrenatural. Mas para que isso aconteça, eu preciso despertar. Pela manhã eu falei a diferença de acordar e despertar. A minha filha está aqui dentro? Ah, sim, está ali atrás. Não vou falar dela não, gente. Estou brincando. A minha filha, ela vai para a escola pela manhã e ela não acorda muito bem. Alguém aqui é muito ruim para acordar cedo? Levanta a mão. Sim. Depois das férias nós pioramos 1000 vezes mais, né? Mas a minha filha, ela acorda 5 e pouca da manhã e vai para a escola. Mas eu sinto em mim, mãe, que ela desperta 11h30, meio-dia.
Você percebe a diferença do que é acordar e despertar? Ela diz para mim assim: mãe, você acorda cedo e você faz as coisas bem, porque eu despertei. Mas quando nós só acordamos, parece que nós estamos só sobrevivendo. Você não consegue ver o bonde passar, você não consegue ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. E existiu um profeta na Bíblia que ele teve essa dificuldade de assimilar qual era a sua real identidade. Deus levanta Jeremias e fala para Jeremias: Jeremias, você vai denunciar o pecado de um povo. É um povo que... Deus levanta Jeremias na época dos babilônicos e ele diz o seguinte: o povo do reino sul precisa ser destruído. E você vai ter que falar para esse povo. Irmãos, você acha que foi fácil para Jeremias? Não. Nós queremos botar muitas desculpas no chamado de Deus, porque o chamado de Deus não é só sobre Ele falar para nós, mas é sobre a gente encarar o que virá. Quando você diz assim, Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas por que Jonas não obedeceu? Porque Nínive era um povo muito ruim. O pessoal de Nínive era vikings. Você acha que você iria com facilidade falar para um povo que tu mal poderia falar e eles já cortavam a sua cabeça? Aí a gente diz assim, Jonas não obedeceu, irmão. Muitas das vezes também nós não obedeceríamos. Deus, ele pede muito menos para a gente já não obedece. Fala para a pessoa da sua família que Deus está dizendo para ela. A gente diz, não vou falar não, porque não vai encarar bem. Imagina você obedecer integralmente a um chamado de Deus. E foi isso que Deus precisou trabalhar antes do povo do reino do sul ser destruído. Deus precisou trabalhar em uma identidade falida e quebrada de Jeremias. Abra comigo a sua Bíblia para que você certifique onde está. Jeremias 1, do 4 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E então eu disse, Jeremias dizendo, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Que palavra incrível, quando nós sabemos que Deus está falando algo para Jeremias. Mas que frustrante saber que no meio desse diálogo, nessa conversa, nesse diálogo entre duas pessoas ali, Deus falar e a gente praticar é bem diferente. É muito interessante porque pensar que quando Deus, o Pai, nos entrega uma palavra, é muito lógico a gente dizer que vai aceitar sem nenhum problema. Só que na prática tudo acontece bem diferente. Se eu pudesse perguntar hoje, eu falaria, quantos aqui não receberam uma palavra de Deus, uma promessa de Deus? Eu creio que todos levantariam a mão. Em algum momento, talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez hoje, talvez ontem. Mas a diferença entre eu receber a palavra de Deus e praticar, ela é bem diferente. Porque na hora que eu recebo a palavra de Deus, eu recebo com a minha percepção humana, a minha limitação. Então eu começo a dar desculpas de que Deus não criou tudo tão certo assim. Jeremias estava começando a indagar de que Deus poderia ter esquecido de alguma coisa sobre ele.
É interessante que quando a gente escuta de Jó, nós ouvimos o mesmo discurso. Por que fez isso? Por que eu perdi tudo? Por que eu nasci? Só que a palavra para Jeremias já começa dizendo: eu te escolhi antes de nascer. Eu te separei. Eu já sabia que você iria para o ventre certo. Mas muitas das vezes nós nos paralisamos com a nossa percepção. Irmãos, eu costumo ver claramente como as pessoas se enxergam errado. Nós sempre nos enxergamos através da ótica do outro. E sabe de algo? O que o outro pensa em relação a você não muda nada. Mas o que você pensa em relação a você, isso muda. Nós nos preocupamos tanto com o que o outro pensa sobre nós, porque na verdade nós não estamos certos de quem somos. Existe uma crise na identidade da humanidade, que hoje nós não conseguimos ouvir uma crítica, nós não conseguimos ouvir um feedback. Quando não é da nossa forma, do nosso jeito, nós não aceitamos, porque isso tem a ver com a nossa visão. E quantas vozes contrárias não ouvimos? Nós temos que lidar com muitas vozes na terra. Nós temos a voz de Deus, nós temos a nossa própria voz, nós temos as vozes demoníacas e nós temos as vozes da multidão. No entanto, que todas as vezes que Deus iria falar, que Jesus iria falar com os discípulos, Ele falava: vamos entrar no barco e vamos para um lugar mais fundo. Vamos sair desse lugar de muitas vozes. Eu costumo dizer aqui na pregação, nos cultos, quando eu estou ministrando a palavra, que nós até acreditamos que a voz do povo é a voz de Deus. Mas as vozes não significam o que de fato você é. E existe um dos segredos que eu aprendi, é que toda conversa que Deus tem conosco, Ele não quer só nos tratar para nos avançar. Deus, Ele não pega a gente e diz: você precisa avançar, vai. Não, quando Deus, Ele nos pega, Ele diz: você precisa crescer. Alguém entendeu? Você precisa crescer. O crescer de Deus é diferente do nosso crescer. O crescer de Deus é você se diminuir, se esvaziar, descer na casa do oleiro. E o crescer da terra é a subida. O crescer de Deus é você descer as escadas. O crescer do mundo é você subir as escadas. Então, quando Deus Ele nos chama no intuito de nos fazer crescer. Entenda, quem cresce por dentro, é impossível não avançar por fora. É fácil você fingir um falso crescimento por dentro e automaticamente você acha que está avançando e está só em círculos. Mas quando você cresce por dentro, é inevitável. O seu avanço, ele começa a acontecer. Então, quando Deus ele pega Jeremias, Ele está dizendo: Jeremias, eu não posso te mandar para derrotar um povo se você já está derrotado por dentro. Eu não posso te mandar viver um novo se você acredita no velho Jeremias. Porque com certeza esse discurso de Jeremias é um discurso que já falavam para ele. Sabe de uma coisa, Jeremias? Fica quieto, você não sabe nem falar. Sabe de uma coisa, Jeremias? Você não pode ficar no mesmo ambiente, você não sabe se comportar. Quantos de nós não ouvimos isso desde a nossa infância? Você é burro. Você não sabe falar. Você não vale nada. Queridos, todos nós viemos de uma família disfuncional. Você pode dizer que sua família é linda, maravilhosa, eu também acho. Mas nós, depois de Adão e Eva, viemos de famílias caídas, aonde nós ouvimos palavras destrutivas e aonde acreditamos e baseamos a nossa vida em uma mentira. E aí eu pergunto a você: quem é o pai da mentira? O pai da mentira está atuando na terra, dizendo para você: avança, esquece de crescer. Faça o avanço de qualquer maneira, mas faça. Não olhe como vai ficar as suas emoções, não olhe como vai ficar você estruturalmente, seu corpo, apenas avance. É necessário mostrar que você está avançando. Só que para Deus, muito mais do que avançar é você crescer, porque o avanço é natural para aquele que cresce.
Mas o avanço para aquele que não cresce se torna temporário. E é por isso que nós lidamos o tempo inteiro com pessoas frustradas. Eu estava muito bem ano passado, pastora, mas esse ano eu já não estou. Eu fazia muito algo ano passado, mas esse ano eu já não consigo fazer mais nada. Porque são avanços que são impostos em nós, que nós precisamos fazer a todo custo. Só que deixa eu te falar, quando o Senhor mexe em você, o seu interior, por dentro, Ele discerne, o teu avanço se torna gostoso. É algo que você consegue desfrutar a vida. Então, o discurso de pessoas que pedem só para o Senhor avançar, é um tipo de oração que eu me assusto, quando eu vejo pessoas dizendo, me dá, me dá, me dá, me dá, e eu penso, será que essa pessoa está preparada para receber isso? Existem coisas que eu ainda não estou preparada para receber, porque eu tenho a maturidade de entender que se não chegou em mim, é porque eu ainda não estou madura. Mas a oração de quem só quer avançar e pede a Deus o tempo inteiro o avanço é: Pai, ajude-me a concluir esse projeto. Pai, me ajude a perder peso. Pai, me ajude a terminar meus estudos. Pai, me ajude a construir minha casa. Só que entenda, é impossível para Deus ajudar você a avançar enquanto você não se permitir viver um nível de crescimento. Mais do que uma pessoa nomear você para algo, é o Senhor te ver quando ninguém vê. Quando você vive uma vida no secreto, Ele mesmo te expõe e Ele te avança. Então existe um novo nível, existe algo que nós precisamos agarrar nessa noite, não abrindo mão desse crescimento que Ele tem por dentro. Quando a Bíblia ela fala das árvores, tem uma que eu até me esqueci o nome, mas cedro. O cedro, ele desce, as suas raízes vão mais profundas do que a sua própria altura em si. E olha que ainda assim é uma árvore muito alta. Mas quando você vê ela por fora, pode ter certeza que ela tem 10 vezes mais por dentro. Porque nenhum avanço será sustentado por muito tempo por uma pessoa que ela não decide crescer. Posso falar algo para você? O vento chega para todo mundo. E como está a sua árvore? O vento chega, nós não estamos excluídos do mundo, mas pelo contrário, Jesus disse: eu vim no mundo, para que vocês possam entender que eu passei. O vento ele chega, a tempestade ela chega, mas a sua casa está alicerçada aonde? Nós não podemos sustentar um avanço se a gente não decide crescer naquilo que somos. Em nosso ser mais profundo, nós precisamos ter a consciência de que quando Deus, Ele chama Jeremias para ser a voz às nações, Ele não estava apenas dizendo o que Jeremias faria, mas Ele estava dizendo o que Jeremias seria. O Senhor, Ele está querendo trabalhar isso na Save esse ano, para que ninguém se frustre, porque o ano da colheita não significa menos trabalho, o ano da colheita não significa menos sementes. O ano da colheita, quando o povo sai do deserto, recebendo tudo na mão, eles entram na terra prometida, tendo que trabalhar. Sabe o que isso significa? O Senhor precisa aprovar você primeiro por dentro, porque não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é. E olha que interessante, mas a resposta de Jeremias foi assustadora. Porque se Deus fala para mim, eu precisava acatar, eu precisava segurar essa palavra profética sobre a minha vida. E Jeremias faz o oposto. Jeremias ele olha para si e ao invés dele corresponder a Deus da mesma forma, ele coloca na frente a sua percepção limitada, diante de um Deus tão ilimitado. A resposta dele no versículo 6 é: ah, Senhor, sou muito jovem e não sei falar. Irmãos, pensa numa desculpa feia. Primeiro, ele tinha língua. Segundo, ele já estava conversando, sabia dialogar. Vê se não é o perfil de pessoas que não querem fazer algo.
É quando nós colocamos uma desculpa, em outras palavras. Jeremias estava dizendo assim, eu não tenho dons para isso. E eu me impressiono porque até hoje eu vejo pessoas dizendo isso. Irmão, você talvez, o Senhor tenha te chamado para poder vir aqui orar. Eu não tenho dom para orar. Eu penso, oi? O Senhor está te chamando, você tem uma voz linda, o Senhor está te chamando para cantar. Eu não tenho dom para cantar. O Senhor está te chamando para estar junto com a gente na comunhão, servindo a casa. Eu não tenho dom para isso. Muitos dizem ainda, eu não sou a pessoa certa. E aí eu pergunto, será que você hoje não está interrompendo o que Deus preparou para você? Será que hoje você realmente não está colocando desculpas? Não, Deus não me chamou. Amados, sabe por que eu estou pregando hoje aqui? Porque você não está. Sabe por que o Ministério de Louvor, sabe por que o Rafael está tocando aqui? Porque você não está tocando. Porque no corpo de Cristo nós fazemos, mas nós queremos todo mundo envolvido. Não é sobre centralizar, só eu faço. Mas para isso nós precisamos ser aprovados no nosso caráter. Nós precisamos ser aprovados nas nossas raízes. Porque um avanço sem estrutura desmorona e quando cai, amado, ninguém consegue levantar mais. Você pode subir no topo, mas quando você cai de lá sem maturidade, você é destruído e você se torna um opositor de Deus. Quantos de nós hoje não estamos dizendo, eu só queria que alguém falasse que eu estou para essa posição. Mas é muito mais do que posição, é você se colocar para o crescimento, para subir de nível. É você abraçar e dizer, eu não abro mão desse lugar. Esse ano Deus vai fazer o que eu nunca permiti. Eu abro os lugares escuros, eu abro meu coração, eu abro as minhas limitações para que o Senhor trate. Entenda, é interessante porque nós queremos convencer a Deus de que nós ficaremos nesse nível baixo e ninguém vai nos tirar daqui. Nós começamos a botar desculpas para Deus e achamos que por ser criatura tão semelhante com o Criador, até mandamos nele. Só que eu quero que você tenha uma percepção agora ampliada, porque Deus não caminha em frequências baixas. Deus, ele não desce o nível porque você não quer subir. Deus, ele não desce porque você não quer estar. Isaías 55, 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que o caminho que Deus anda sempre será mais alto que o nosso. O pensamento que Deus está tendo agora sempre será maior do que o nosso. Se nós não subirmos para esse lugar, nós não faremos Deus abaixar de nível, porque não queremos estar com Ele. Deus, ele te ama, Deus, ele está contigo, mas ele não caminha no mesmo nível que você. É necessário esse choque de realidade, porque às vezes queremos ser maiores que Deus. Deus tem que fazer dessa forma. Se não for desse jeito, eu não aceito. Entenda, Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus, porque você não aceita como Deus. Nós queremos que Deus aceite a nossa ideia, a percepção de que temos sobre nós mesmos, ao invés de aceitar e acreditar na percepção que Ele tem de mim, de você. Amado, isso é muito sério, porque existem pessoas aqui que já eram para estar vivendo o seu chamado há muitos anos. Isso é muito sério porque nós queremos entrar dentro do vivendo Cronos, mas esquecemos que a linha de Deus é o Kairos. Nós falamos assim, não tem problema se eu não vivi até hoje, mas daqui a 20 anos talvez eu aceite e faça. Não é porque você não está fazendo que significa que daqui a 20 anos Deus vai deixar você fazer também. É por isso que nós precisamos ter um feeling. Nós queremos a vida que Deus tem para nós, mas nós queremos viver no nosso próprio caminho que construímos,
Isso é terrível, porque nós queremos sempre colocar Deus numa caixinha e falamos, é desse jeito. E eu te amo, Senhor, porque Tu és o meu Deus. Só que Deus, Ele reina. Deus é quem governa. E por que nós resistimos tanto? Por que nós interrompemos tanto que Deus tem para nós? Nós carregamos a essência dEle. Será que não pulsa em você? Será que nada queima no seu peito a ponto de dizer, eu não faço para homens, eu faço para Deus? Será que não existe nada? Será que não existe nenhum nível de intimidade no seu coração ainda? Que te faça levantar todos os dias com a motivação certa, dizendo, eu não faço para homens. Por mais que homens recebam, mas existe um Deus que me ama, existe um Deus que me escolheu, existe um Deus que tem as horas sobre a minha vida, que conta com a minha disposição, e é por isso que eu preciso me posicionar. Até quando viveremos essa superficialidade? Aonde que parece que tudo que precisamos é somente de aprovação. Só que para crescimento você precisa de não. Para crescimento você precisa de poda. Para crescimento o Senhor quer ver a sua cara quando você não gosta. Quando Ele não faz do jeito que você gostaria. Quando não tem a resposta no dia que você orou e esperava. Salmo 25, 4, 5 diz, mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus, o meu Salvador, a minha esperança, e a ti eu me coloco o tempo todo. Nós sempre teremos aquelas vozes que nos chamam para o nível mais baixo. Eu diria mais que essas vozes, elas vêm incorporadas de pessoas. Nós sempre teremos pessoas que nos chamam mais para baixo. Cabe a mim selecioná-las com quem você tem andado. Eu costumo dizer que eu sei quem você é, com quem você anda eu defino. Nós nos identificamos com pessoas. Então pessoas que são pacíficas, elas nunca vão andar com pessoas que gostam de uma confusão. Pessoas que controlam a sua língua nunca vai andar com gente fofoqueira. Pessoas de paz andam com pessoas de paz. Pessoas bondosas nunca vai andar com gente ruim. Só que parece que a gente está perdendo um senso de discernimento. A gente está vivendo de qualquer maneira e por isso a nossa vida sempre fica no nível mais abaixo. Você não consegue ver pessoas que já era para estar no potencial máximo, porque ela rejeita sair da zona de conforto. Existem 3 opositores que eles sempre vão existir para o nosso crescimento. Eu costumo dizer que para uma árvore, um grande opositor é a erva daninha. Pode ter uma árvore maravilhosa, mas se existem ervas daninhas ao redor da raiz, vai dar problema. E existem alguns opositores que se levantam sempre quando uma pessoa vai crescer. Todas as vezes que uma pessoa está crescendo, pode ter certeza que vai se levantar opositores como esse. E a maioria das pessoas não discerne o seu crescimento que está vindo. Eu de longe consigo ver, uau, Deus está fazendo algo na vida dessa pessoa. E a minha oração, quando eu vejo, é, fortalece para que não caia, Senhor. Porque opositores se levantam e o primeiro opositor é a dúvida sobre si mesmo. Você vê que uma pessoa, ela está conversando com a serpente, é na hora que ela duvida sobre ela mesma. Não, mas eu acho que não seria para mim. Não, mas eu acho que Deus não me escolheria. É fácil você ver Jeremias dizendo isso. Ah, Senhor, eu sou muito jovem e não sei falar. Irmãos, o que mais o jovem sabe fazer é falar, é ou não é? Você diz assim, meu filho, cala-te boca. E fala. O jovem ele tem uma coragem que os mais velhos não têm mais. O jovem ele sabe falar, o jovem ele sabe criar amizade. Olha a desculpa que esse jovem estava dando. Todas as pessoas que eu conheço que realizaram algo significativo, elas lutam contra a dúvida em relação a si mesmo. Em algum momento da nossa vida,
no nosso chamado até hoje, porque existe algo que vai continuar. Nós precisamos já lutar contra algo relacionado a nós mesmos. A sua maior luta, amado, não é quem está do seu lado, não. Quem está do seu lado não é problema nenhum em relação a você mesmo, batalhar contra você mesmo. Quando você diz, não me amam, eu cheguei e não falaram comigo, é um sinal de rejeição. Quando você diz, não me escolheram, não me convidaram, isso é rejeição. Isso é dúvida de si mesmo. As pessoas, elas estão buscando sempre estar colocadas no meio das coisas, mas elas nunca pedem para ser colocada no meio das coisas de Deus. Nós brigamos porque não fomos convidados para uma festa de aniversário, mas não brigamos porque não viemos ao culto. Nós brigamos porque não fomos escolhidos para jogar o futebol tal dia, mas nós não brigamos porque não conseguimos participar do ministério ainda. Pensa, irmão, o nosso nível de maturidade. E a gente dá desculpa, a gente diz assim, não, mas eu sou forte, é nada. Uma coisa que você escuta em relação a você, sem maturidade, você pensa nisso a semana toda. Falaram que eu sou chata. E você diz, mas eu nem sou. Quando chega amanhã você diz, eu acho que eu sou chata. Falaram que não gosta de mim. E aí você diz, mas eu nem ligo para isso. Mas quando chega depois de 2 dias, você diz, ninguém gosta de mim. É como se Jeremias estivesse dizendo, Senhor, eu sei que tu me criaste, mas eu acho que esqueceste esse pequeno detalhe. Eu não consigo ir. Eu não sei falar. Será que Jeremias se conhecia melhor do que o próprio Deus que criou? Todas as pessoas que sobem para testemunhar algo, falam exatamente que estão fazendo algo e que era o oposto daquilo. Quando eu vejo alguém se desenvolvendo muito bem, falando e ensinando, a pessoa diz, mas eu quero testemunhar que eu era tímido e não falava nada com ninguém. Eu falo assim, não, porque eu não cantava nada, pastor, eu não sei nem, eu nunca fiz aula, eu nunca fiz nada de voz. Mas como você canta desse jeito? Porque Deus, ele pega o nosso pensamento, embaralha ele para que a gente possa viver o chamado. Aquilo que somos, que falaram que somos, não define o que Deus chamou para ser. E Ele usa como Ele quiser, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Você não sabe mais do que o próprio Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje, o céu e o inferno também fazem. Quem você acha que é? É necessário você dar uma resposta. A palavra diz que a criação, ela está esperando que os filhos se manifestem. Eu não sei se você consegue ter percepção dessa palavra, mas você pode estar perto de uma árvore. E se você não sabe quem você é, a criação, ela fica assim, gente, mas como eles não sabem quem são? É por isso que a palavra diz em Mateus, você é mais valioso que uma ave. Não ande ansioso, porque é necessário você entender que você não é um animal. O animal não raciocina, você tem raciocínio dentro de você. Então você pode se perguntar, quem eu sou hoje? Quem eu me tornei com o passar dos anos? Uma pessoa amargurada, ela muda suas próprias características. Talvez você tenha chegado aqui e você não é nem essa pessoa que está sentada aí. Por causa das dores, por causa das feridas, você pode ter se tornado alguém completamente diferente. E a gente tem sempre a dúvida sobre nós mesmos, que parte de uma falsa crença que nos diz que essa versão limitada e negativa de quem somos é tudo que Deus tem para a nossa vida. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Que frustrante para o Evangelho ouvir isso. O Evangelho é sobre uma transformação, uma mudança. Olha para essa pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala, o Evangelho é constante mudança e transformação. Olha para a pessoa que está atrás de você e fala para ela, o que você é hoje, amanhã já tem que ser diferente. Então nós precisamos eliminar alguns pensamentos do nosso meio. Nós precisamos eliminar pensamentos como eu não posso fazer isso. Só os outros podem fazer isso. Eu não tenho talento, eu não tenho habilidade.
já é tarde para mim. Você está no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Você chegou para esse culto. E se você está aqui, Deus tem propósito para a sua vida. Eu me lembro que no meu primeiro dia de aula de faculdade, para a honra e glória do Senhor, eu já estou quase acabando. Glória a Deus. Mas eu me lembro que a professora olhou para mim e falou assim: você entrou hoje, sim? Eu disse, aham. Aí ela, então, tem um trabalho que se você não apresentar, você vai ficar sem nota. O que você decide fazer? Aí eu falei assim: eu não sei nem sobre o que é falado, mas eu não vou botar isso para fora, que senão eu vou tomar um fora, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. A professora falou, então vai lá, procura saber qual é o tema e amanhã você apresenta. Amados, eu apresentei um trabalho para mais de 70 pessoas. Eu não vou falar o que eu falo depois aqui embaixo, eu falo com vocês, mas até o nome eu errei, de quem era o filósofo, o que seja. E eu me lembro que Deus falou isso para mim. Kelly, pare de falar que você não pode fazer isso. Eu apresentei e com muita autoridade, ainda que errando, eu fui. E a professora olhou para mim e falou assim, parabéns pela sua coragem. E uma menina que eu comecei a fazer amizade, 20 anos mais velha que eu, ela no final me pegou, levou na parede assim no cantinho e falou assim, me deixa saber por que você falou tão bem. Aí eu disse, não sei, eu acredito que foi algo que desenvolveu ali na hora, né? Mas o Espírito Santo falou para mim, Kelly, quando você diz sim para mim, eu te abençoo em qualquer área da sua vida. Você está habilitada para estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Por isso são palavras que nós precisamos anular ela. Vai desligar, meu filho? 1, 2, 3 e... Você pode... Tá diferente, não tá o som? Você pode dar um aplauso para o Israel? No final, Israel vai fazer assim para mim, ó. E nós precisamos entender, essas palavras precisam ser anuladas da nossa vida. Eu não posso fazer isso, só os outros podem fazer isso. Eu não tenho talento, eu não tenho habilidade. Já é tarde demais para mim. Eu vou falar para você o que eu falei pela manhã. Aonde estão o povo mais ancião, mais velho da igreja? Levanta a mão. Gente, só tem 4 pessoas. Glória a Deus. Vamos mudar então a forma de falar. Cadê os mais velhos da casa, os mais experientes? Nunca é tarde demais para você. Deixa eu falar para você, quem entra no reino não se aposenta. Deixa eu falar mais rebuscado para você. Essa cadeira de balanço que você sonha no final, que vai ficar lá sentada fazendo nada, o Senhor está dizendo, eu estou te levantando para ajudar os mais novos. Você vai ensinar o povo desse lugar. Agora, cadê os adolescentes da casa, os mais novos aqui? Sim, tem gente que não era para levantar a mão. Só os mais... Os adolescentes, os jovens, perfeito. Pega essa aí e joga no peito. Sim, de novo. Bate mais uma palma para Israel aí. Você está achando que eu fico pagando mico sozinho, Israel? Não é assim que funciona, não. A gente é uma equipe. Os mais jovens, os adolescentes, a palavra diz, eu vos escolhi porque sois fortes. Agora, cadê os medianos? Aqueles que estão no enta. Inta? Duvido que vocês estão no Inta. A palavra diz que vocês vão correr e não vão se cansar. E voarão com asas de águia. Não entendi. O versículo dos mais velhos para vocês é Salmo 92:14. A palavra diz que até na velhice vocês darão frutos.
nós precisamos dizer que estamos conseguindo. Vou dar um testemunho para vocês. A minha filha entrou na academia agora junto comigo. Meu Deus, foi assim. Eu fico vendo como os nossos jovens estão hoje. Eu olhei para ela e falei, senta nessa leg aqui e comece a empurrar. Ela, mãe, 80 quilos numa leg. Eu falei, tá leve. Ela saiu assim, amado. Ei, deixa eu te falar, o Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. O Senhor te chamou para você frutificar, para você ter vitalidade, para você poder correr e viver tudo que Ele te chamou para viver. Você não pode mais ter dúvida sobre si mesmo. Você é capaz. É necessário você falar isso para você todos os dias. Olhar para o espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu fui chamada, o Senhor me ama. Esse é um opositor que você precisa derrubar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu não sou teu inimigo. O teu inimigo é a dúvida que você tem sobre si mesmo. O segundo opositor é a autocompaixão. Amados, o que tem derrubado as pessoas é pena de si mesmo. Eu vejo quanto as pessoas amam de ter pena de si mesmo. Pena de si mesmo é aquela pergunta que você diz assim, por que comigo? Não é justo. Não dá a sensação de que o mundo inteiro parou só para poder perseguir você? Não te dá uma sensação assim? Olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo, olha que isso não é justo. Entenda, todo mundo está contra mim. É o discurso de quem tem pena de si mesmo. Irmãos, todo mundo é muita gente. Pensa, todo mundo está contra mim. É como se você estivesse falando, essa igreja inteira está contra mim. O mundo inteiro está contra mim. Lá fora, a pessoa que passou na calçada está contra mim. Nós discursamos errado. Todos nós precisamos lutar contra essa autocompaixão. A vida, ela vira uma grande vitimização. É difícil você caminhar com pessoas vitimistas. É porque para o vitimista parece que só ele sofre, mas ninguém sofre. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Caso tenha um vitimista no nosso meio, quem aqui tem problemas, levanta a mão. Ainda tem gente que não está levantando, glória a Deus. Cola nessa pessoa e fala, se você não tem problema, eu estou chegando com o meu para ti. Porque se for para ter vitimização, amado, todo mundo já acorda vítima. Todos nós temos problema. Olha o que diz o Salmo 42, 11. Fala muito do perfil de uma pessoa vitimista. É quando o salmista Davi está dizendo, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso... Não precisa tentar não, filho. Não precisa tentar não, porque eu tenho pavor dessa música. Que é a hora que parece que a gente coloca o nosso ego sempre no centro. Ao invés da gente adorar a Deus, dizer que Ele é grande. Só Tu és santo. A gente diz, aquieta. A gente segura na garganta e tudo, aquieta, aquieta. Porque a ansiedade está corrompendo a gente não sabe o que a gente está sentindo. Porque está perturbada dentro de mim, por causa da vitimização. A pena de si mesmo. Deixa eu te falar, tu está vivendo batalhas? Olha para elas como batalhas vencidas. Hoje você está desse jeito, mas amanhã já é tudo novo. As misericórdias se renovam a cada manhã. A vida é como uma roda gigante. Hoje você pode estar embaixo, amanhã você está em cima. Deus, Ele está trabalhando em todas as coisas. E o terceiro opositor é diminuir o nosso próprio valor. Tem uma música antiga muito bonitinha que diz assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem valor, mas você diz que você não vale nada. Você recebe qualquer coisa dos outros. Eu costumo dizer que você tem que estar em ambientes que você é celebrado e não tolerado. Para quê que eu vou estar num ambiente que ninguém me ama? Fica mendigando aceitação, amor, abraço. A gente diminui, a gente se coloca em ambientes que nos ferem. A gente está sempre buscando ser aceito, eu preciso ser aceito, porque isso aí é quando você diminui o seu próprio valor. Isso é discurso. O discurso de quem diminui o próprio valor é: eu não gosto de quem eu sou, eu não mereço nada grandioso. Ah, pastora, tudo que eu tenho é demais. Por que tudo que você tem é demais? Você não se vê merecedor? Por que eu sou assim? Por que eu cometo sempre o mesmo erro? Preste atenção, deixa eu te falar um negócio. Existem pessoas que têm discurso assim: eu sou muito desastrada. Eu sou muito desastrada. A pessoa declara tanto que ela se torna desastrada. Aí ela diz assim: por que eu cometo sempre o mesmo erro? Porque você está declarando que você é isso. Amado, sai da internet. A internet está matando você, está matando o seu casamento. Porque hoje eu tenho visto as mulheres dizendo assim: eu não sou o perfil. Amada, que perfil? Você é o perfil que Deus te criou. Continue me amando, muito. Mas entenda o que eu vou falar. O nariz que Deus te deu é lindo. Você não precisa quebrar ele para botar um novo. O teu corpo é maravilhoso. Você não precisa se destruir, sentir dor para poder colocar algo novo. Agora você precisa fechar a boca para melhorar. Porque a gente quer entrar no perfil do mundo. A gente quer fazer da forma que o mundo está fazendo. Só que a forma que o mundo está fazendo, nunca tem ninguém bom o suficiente. Você não é legal, teu cabelo não está legal, tua aparência não está legal, mude quem você é. E aí, gente, eu fico vendo cada atrocidade. Tem pessoas que fazem um negócio para melhorar, o negócio fica pior do que já era. E aí tu diz assim: e agora? Nós começamos a pensar que não merecemos nada na nossa vida, não merecemos o ministério, não merecemos o nosso casamento. Só que entenda algo: o Senhor está te chamando para você realmente viver o valor que Ele te deu. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu tenho valor. Não é você tem valor, não, eu tenho valor. E diz para ela: esse valor todo aqui vai ser necessário você pagar um lanche no final do culto para mim. A pessoa que está do seu lado não reagiu é porque não te deu valor. Olha para de trás e fala: essa pessoa cheia de valor aqui vai precisar ganhar um lanche teu. Falou? Já marcou? Já confirmou? Grava o rosto aí. O anjo vai passar agora tirando a foto de quem prometeu. Vamos lá, vamos fazer a foto para selfie. Entenda algo, brincadeiras à parte. Para você crescer e frutificar, você vai precisar primeiro aceitar o seu chamado. Levante sua mão bem alto, sua mão direita para o alto, sua mão esquerda no teu peito e diz: eu aceito o meu chamado. Agora a gente vai falar em um único som. Eu aceito o meu chamado. Mais uma vez. Eu aceito o meu chamado. Você tem chamado e precisa aceitá-lo. Jeremias 1,4 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Pastora, mas você nem sabe. O casamento dos meus pais foi destruído e dividido. Você nem sabe o tanto de irmãos que eu tenho. Pastora, você nem sabe como é a nossa vida. Eu nem conheço a minha mãe. Ei, entenda algo. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, todavia Ele diz que nunca te deixará. Pega na mão dessa pessoa linda e cheirosa, suada que está do seu lado aí. E fala para ela: antes de Deus te formar no ventre da sua mãe, Ele já te escolheu.
Antes de você nascer, Ele já te separou. Você tem um chamado. Se você está vivo é porque você tem um propósito. Aceite. Quando alguém tentar questionar você, Deus te chamou? Por que você espera tanto de Deus? Quem você acha que é para responder que Deus te chamou? Como é que Deus te chama e não chama mais ninguém? Responda a Ele aquilo que eu respondo todos os dias para alguém que me diz isso. Eu concordo com você. Eu mesmo não me escolhi, mas não fui eu que me candidatei. Se dependesse de mim, eu não faria. Mas foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me chamou. Agora eu só tenho uma missão: aceitar o meu chamado. E antes de você virar e ir embora, você vai responder mais. Deus não faz planos pequenos. Se Ele te chamou, é porque Ele tem algo grandioso para a sua vida. Efésios 4:1 diz: como prisioneiro no Senhor, eu lhes suplico que vivam de maneira digna o chamado que receberam. Paulo, preso, consegue nos dizer: viva o chamado. É tudo que você tem de mais importante. Você precisa viver de forma digna, porque você disse sim, agora você vai ter que, segundo, aceitar as suas batalhas. Levanta sua mão direita bem alto, bota a sua esquerda no seu peito e diz: eu aceito o meu chamado. E agora você vai dizer: eu aceito a minha batalha. Jeremias 1:7-8 diz assim: não diga que você... Jeremias 1:7-8 diz: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Entenda algo, amado e amada. Muitas pessoas querem um chamado, mas não querem a batalha. Crescer e se tornar quem Deus quer que você seja não é fácil e nunca será. A palavra diz que você toma o reino com esforço. É como se você estivesse guerreando todos os dias. Eu preciso fazer isso, aí começa a guerra. É como se você sentisse alguém segurando seu próprio corpo. Você diz: nossa, que peso. Meu Deus, parece que eu estou guerreando, porque tomar o reino precisa ser a força. Crescer, se tornar quem Deus quer que você seja, você vai ter que renunciar a muita coisa. Ai, pastora, que palavra difícil é essa, renunciar. Mas não tem como a gente mentir. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que escolher entre o bom e o melhor. Depois você vai ter que escolher entre o melhor e o extraordinário. Você vai ter que mudar a sua conduta. Você vai ter que mudar o seu caráter. Você vai ter que deixar Deus trabalhar em tudo na sua vida. Porque quando você aceita o seu chamado, você tem que ser e não fazer. Porque quando você as pessoas olham a verdade no que você diz. Agora, quando você vive para fazer, é igual o louvor, irmão. Pensa num grupo que é exposto o tempo inteiro. Quando o louvor não está bem, você não percebe? Pois é, eu também. Eu pensei que o altar escondia, mas o altar expõe. Você, quando aceitou o chamado, você criou um altar para o Senhor. E quando você sobe nesse altar, você é exposto todos os dias. As pessoas estão olhando você. As pessoas estão observando sua conduta. As pessoas estão vendo como você está falando, como você reage por trás, como você reage pela frente. Elas estão esperando o seu comportamento errado para dizer: você? Por quê? Porque é necessário crescer e não fazer no automático. Sabe o que é muito fácil para nós hoje? É a gente ser a nossa pior versão. O que não te tira da zona de conforto é você ser a pior versão de si mesmo. Isso não vai te dar trabalho, isso não vai te dar guerra. Você vai estar todos os dias desse mesmo jeito e não vai dar problema para ninguém. Nem Satanás vai querer mexer contigo.
Queria falar, gente, não tem transformação, não tem mudança. Agora, se você não quer lutar, seja a sua pior versão. Se você não quer lutar, escolha ser um pai e uma mãe medíocre. Se você não quer lutar, escolha o ressentimento, escolha a inveja. Se você não quer lutar, escolha ser o centro da sua própria vida e viva para o seu ego. Aí você não vai dar problema para ninguém. Agora, se você quer lutar, se você acorda e diz, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero ir para a guerra, eu quero conquistar territórios que o inimigo roubou, como o meu casamento, com minha vida financeira, como os meus filhos, com minha área emocional, eu quero guerrear, eu quero ser alguém aonde o Senhor vê em mim, alguém que pode usar. Trabalhe em mim. Se você quer lutar, escolha a esperança e não o desespero. Escolha o amor e não o ódio. Escolha a fé e não a dúvida. Escolha viver e não apenas existir. Entenda algo, todo chamado de Deus para ser quem Ele te chama exige uma batalha. Tudo vai exigir de nós uma batalha. Amados, a nossa vida já é uma grande batalha. Nós batalhamos para poder continuar vivos, nós batalhamos para poder respirar, nós batalhamos para poder trazer a provisão. É assim ou não é? Deus abençoa, mas nós precisamos fazer esforço para aquilo. Agora entenda, Jeremias não estava recebendo uma promessa fácil, mas ele precisou batalhar. Gideão estava sendo direcionado para a guerra, mas ele precisou aceitar a batalha. Moisés estava enfrentando o homem mais poderoso da terra, ele precisou aceitar a batalha. Paulo pregava com o risco de ser morto no mesmo dia, ele precisou aceitar as suas batalhas. Pastor Carlito Paz, ele diz uma frase em seus livros que mexe muito comigo. Ele diz, Deus não nos promete que será fácil, nunca prometeu. Quando você foi chamado, você nunca foi prometido que seria fácil, mas Ele promete que sempre estará com você. Ele nunca te abandona. E o nosso maior exemplo, o exemplo daquele que agarrou a batalha, jogou para o peito e disse, eu carrego a humanidade comigo. Ele estava no Getsemane, lugar da prensa, de joelhos, orando e pedindo forças a Deus, porque ele escolheu a sua batalha e foi até o fim. O nosso maior exemplo é Jesus. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele não abriu mão da batalha que Ele precisava vencer. Posso falar algo para você? Você não é covarde. O Senhor diz para mim e para você hoje, seja forte e corajoso. Não temas. E terceiro e último, para que você cresça e frutifique, viva o novo, desperte para esse tempo. Você vai precisar aceitar o seu valor. Levante sua mão direita bem alta, a esquerda no peito. Repete comigo, eu aceito o meu chamado. Eu aceito a minha batalha. E eu aceito o meu valor. É a parte mais linda do relacionamento de Deus com Jeremias. É a parte que no versículo 9 diz, e o Senhor estendeu a mão. Amados, o Senhor, o próprio Deus, foi até o nível de humanidade dele, estendeu a mão, tocou na boca dele e disse, agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. Ei, o Senhor está fazendo isso na sua vida nessa noite, nesse domingo improvável, desse mês que você não esperava. Ele está estendendo a mão dele e tocando na sua boca e dizendo, agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. Ei, agora você vai falar o que o céu fala. Agora o teu discurso é o discurso de Deus. Que garantia é essa? É o nosso valor sendo estabelecido. É interessante que se eu peço para os meus filhos irem para algum lugar, eu fala que foi eu que pedi. Vai no meu nome. Isso mostra o valor que eles têm e a garantia que eles receberam.
E quando nós viemos a essa terra, que sua mãe gerou você, assim como Maria gerou Jesus, assim como Isabel gerou João Batista, nós estamos nos escolhidos para vir a essa terra cumprir um propósito. E o Senhor olha para mim e para você e diz: é eu que estou te enviando, vai no meu nome. Que valor, que garantia nós não recebemos nessa hora. Quando você vai tomar qualquer atitude, qualquer ação, você diz: é o Senhor que me enviou. Ei, você tem mais autoridade do que imagina. Você é inteligente o suficiente para medir o seu valor baseado nas coisas, no conhecimento. Basta você pensar um pouquinho comigo. Pare de se comparar com as coisas da terra, mas comece agora a ter a percepção do que Deus fala quando vê você. Eu amo poder acordar de manhã e eu já me preparo porque amanhã é mais um dia que eu levanto mais cedo. E eu começo a me conectar com Ele dizendo: eu sei o que o Senhor diz ao meu respeito, mas eu preciso ouvir mais, Senhor. É necessário eu colocar os meus ouvidos para ouvir do Senhor, para que eu consiga viver um dia inteiro produtivo. É necessário eu entregar todas as minhas primeiras horas, para que o restante do meu dia seja abençoado. Tudo que eu preciso fazer hoje, no amanhecer, é entregar tudo que tenho, tudo que sou, para que o Senhor fale e me certifique de qual realmente é o meu valor. Ei, não seja mais um religioso. O religioso, ele se sente indigno da presença, ele se sente indigno do amor, ele se sente indigno do perdão, porque é ensinado que somos santos iguais a Deus. Mas não, você erra todos os dias, você falha todos os dias, mas tem um bom Pai, que está querendo ouvir a sua voz, e está querendo te levar a ouvir a voz dEle. E deixa eu falar algo para você. Será que você tem vivido de alguma dessas maneiras? Será que você está com a sua percepção de quem você é distorcida? Eu quero profetizar sobre você, que os seus olhos sejam limpos para enxergar como o céu enxerga, que os seus ouvidos sejam abertos para que você ouça a conversa do céu nessa noite, e que você receba nessa noite, eu profetizo sobre cada um propósito individual. Existe um propósito que o Senhor tem para cada um. Podemos estar vivendo em corpo e unidade, mas o Senhor está chamando uns para pregar, o Senhor está chamando outros para viajar pelas nações e salvar vidas, o Senhor está chamando outros para implantar mais o reino em outros lugares. O Senhor está chamando evangelistas para poder começar a ministrar a palavra e atrair o povo para receber cura, libertação, transformação. E você é essa pessoa. Deus confia em você. Ei, não abra mão do que Ele disse para você. C.S. Lewis diz uma frase no seu livro que eu sou apaixonada. Ele diz assim: você não tem alma, você é uma alma. E você tem um corpo. O que isso significa? O livro, esse autor está nos lembrando que o nosso valor não está nas coisas externas. As coisas externas são passageiras. Ei, o teu corpo não é mais o mesmo de 20 anos atrás. É porque tudo vai mudando, mas a nossa essência do nosso ser é espiritual. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta ela com muito amor e carinho e fala para ela: nessa noite o Senhor está derramando a confirmação do que Ele te chamou para viver. Isaías 43:18, e aqui eu termino, para vivermos a melhor semana das nossas vidas. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: vai ser uma semana desafiadora. Muitas coisas vão acontecer nessa semana e nós precisamos estar preparados
essa noite nós vamos finalizar o domingo. É o dia que servimos, é o dia que entregamos a Ele com o entendimento de que o hoje também nunca mais vai voltar. Então eu preciso viver a palavra de forma integral. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam o que passou, não vivam no passado, vejam o que eu estou fazendo. Estou fazendo algo novo, está surgindo, mas vocês não percebem. Eu estou fazendo um caminho no deserto e riachos no ermo. Deixa eu falar para vocês algo que está acontecendo em Israel, e isso é verídico. O sinal da vinda de Jesus seria se nos desertos começassem a fluir água. E eu tenho visto muito sobre o que está acontecendo. Pastor Ken é um judeu, ele vai para lá o tempo inteiro. Quando ele vir agora em março, ele vai estar vindo de Israel. E uma das coisas que está sendo falada é: o Mar Morto está começando a ter peixe. Mas uma das coisas que está dizendo é: no deserto está acontecendo algo novo, está começando a ter água. Isso significa para mim e para você que aquilo que era impossível está começando a se tornar possível. Eu quero profetizar na sua vida que aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. Se você recebeu um laudo médico te dando um diagnóstico, não se assuste se quando você voltar para fazer o exame aparecer que você não tem absolutamente nada. Se você está desempregado e amanhã ou ainda hoje, pastora, hoje é impossível. Sim, o Senhor trabalha no impossível. Se você receber uma ligação dizendo: eu escolhi você, eu quero empregar você, não se surpreenda, o Senhor está fazendo águas começarem a brotar no deserto. Se você hoje está dizendo: pastora, os meus filhos não têm mais jeito, eu quero dizer para você: as águas estão começando a surgir no deserto. Existe um caminho aonde os nossos filhos, a palavra diz, eles serão liberados do norte, do sul, do leste e do oeste, e eles continuarão o legado que estamos estabelecendo. Se você chegou aqui debaixo de necessidade, existe um caminho no deserto. Ei, a palavra do Senhor diz que Ele, com a sua riqueza, com a sua glória, vai suprir cada uma das suas necessidades. E o melhor caminho no deserto que poderíamos receber, se os nossos olhos se fecharem hoje, nós iremos abrir na eternidade. Existe um Senhor que está sentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enche o templo em todo o tempo. E os anjos, querubins e serafins não têm relógio no pulso e dizem o tempo inteiro: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Isso significa que nós temos direito à eternidade. Ei, se Ele está vivo, se Ele ainda está cumprindo a sua palavra, se tudo está se cumprindo, desperte para viver tudo que Deus tem para você. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a receber a capacitação do Espírito. Ela é suave, o ajuste das suas armaduras, para não sair das portas para fora desistindo. Você vai precisar receber um poder diferenciado. Vai recebendo no seu lugar o fresh de Deus. Existe um fresh dele para você, para essa semana, uma porção.